Olá, meus queridos acadêmicos do LACENEM. Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de geografia. Vocês estão vendo que nas últimas semanas eu estou dando mais ênfase na geografia geral. E hoje eu estou trazendo mais um tema, certo? Se bem que a outra aula que eu vou gravar é de Brasil. Tá? Então, beleza, vamos começar. Estamos aí nessa fase final, caprichando para o Enem. Só 3 semanas, certo? Todo mundo preparadinho para arrebentar na prova, agora dia 24, 25 de outubro. Certo? Então vamos lá, moçada, vamos trabalhar. Nosso tema hoje, moçada, é Primavera Árabe, tá? Beleza? Então como é que funciona aqui? Bom, na verdade, eu até vou falar depois para vocês que vai ter um trecho aqui que tem a ver com uma aula que já está gravada, que é do Estado Islâmico, tá? Nós já temos essa aula gravada, beleza? Porque aqui tem um desdobramento dela, que é lá o comecinho, tá bom? Agora vamos lá, porque tem uma parte que envolve a Síria, mas aqui eu vou pegar desde o começo, tá? Então, se é desde o começo, eu tenho que começar aqui, pessoal. Presta atenção. Primeiro, é a gente questionar se realmente é uma onda democrática no Oriente Médio. Não sei. Alguma coisa vai dizer o contrário. Bom, vou começar com vocês aqui. Qual que é a referência do passado? Pessoal, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Gente, as pessoas mais antigas, eu não estou nesse rol não, tá? Porque nessa data eu tinha 1 ano de idade. Mas é mais ou menos assim. As pessoas mais antigas, e até o Zuenir Ventura, ele fez isso, tá? Porque ele fez a publicação de um livro chamado 1968, o ano que não terminou, certo? Beleza? Então, muita gente se questiona o porquê disso, tá? Tá aquele aqui, certo? 1968, o ano que não terminou. Eu aposto que essa aqui é uma imagem, não é do Brasil. Aqui parece que é o Odeon, lá em Paris, porque é a greve dos estudantes na França, tá? Pessoal, deixa eu explicar para vocês. É assim, o ano de 1968, ele foi muito pródigo em acontecimentos, principalmente no lado assim político, entendeu? Por exemplo, em 68, você teve essa greve dos estudantes na França, certo? Em que, se eu não me engano, até forçou a renúncia do presidente Charles de Gaulle, ou a troca do governo. Tá? Os estudantes fizeram greve por reformas no sistema de ensino. 1968, se eu não me engano também, é o ano do assassinato do estudante Edson Luiz, no restaurante do Calabouço, lá no Rio de Janeiro, certo? E é o ano também da passeata dos 100 mil, se eu não me engano, e também é o ano do AI-5, tá? Beleza? Que aí a ditadura cai de vez. E 1968, não estou falando que foi só isso, 1968 teve isso aqui também. Deixa eu explicar para vocês. Todo mundo se lembra que a Europa Oriental era a cortina de ferro, certo? Eram os países do bloco socialista, países satélites da União Soviética, e entre eles se incluía a Tchecoslováquia, tá? Naquela época unificada, um país só, e o líder do Partido Comunista na Tchecoslováquia era o senhor Alexander Dubček, certo? Muito bem. O problema, pessoal, é que, não exatamente na minha aula, mas na aula de história, vocês estudam, por exemplo, socialismo utópico, socialismo científico e socialismo real. E quando a turma fala de socialismo real, o que o pessoal fala? Foi o socialismo que realmente existiu. Certo? O científico é a teoria, o socialismo real é a prática, tá? E aí todo mundo se lembra que no socialismo real, principalmente abordando a União Soviética, em 1985, quando Mikhail Sergeyevich Gorbachev assumiu o poder como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, substituindo Konstantin Chernenko, falecido, a União Soviética era uma gerontocracia, certo? Era um país governado por velhos, era a velha guarda do Partido Comunista. Gorbachev representava um sopro
de modernidade, uma cabeça mais arejada, certo? Um sopro de juventude dentro da estrutura soviética. E ele enxergou que o socialismo real tinha dois problemas mais sérios. Quais eram? Política e economia. Por isso que, para atacar esses problemas, vocês se lembram que ele veio com a glasnost, a transparência para a política, e a perestroika, a reestruturação para a economia. Muito bem. Pessoal, lá atrás, em 1968, este senhor, de uma certa maneira, ele já tinha identificado isso. Porque a Tchecoslováquia era um país satélite da União Soviética. Então, dentro da Tchecoslováquia, era praticado o modelo soviético de socialismo, principalmente dentro da linha stalinista, né? Joseph Stalin, 1924-1953, durante 29 anos, o líder máximo da União Soviética, o ditador, se você quiser falar assim, tudo bem. Então, essa linha stalinista era aquela linha fechada, aquela coisa, né, sem liberdade de expressão, de participação, e KGB, polícia política em cima, e repressão. Era aquilo ali, era esse modelo. Então, esse nosso amigo percebeu que isso estava errado, essa coisa não ia levar a um bom termo, né? Não era um bom caminho. Então, ele começou a promover reformas dentro da Tchecoslováquia. Certo? Essas reformas, a turma falava, buscavam um socialismo mais humano. Você entendeu? Peraí, Marcelo, você está querendo me dizer que ele deu abertura política para participar para a população? Exatamente. Mais abertura política, mais participação, certo? A possibilidade de criticar, você entendeu? Um maior engajamento da população nas decisões do dia a dia, do Estado, do governo, do Partido Comunista. Então ele começou a promover essas reformas dentro da Tchecoslováquia. E como isso aconteceu no primeiro semestre de 68, mais ali por maio, por ali, então a greve dos estudantes na França foi em maio também. Então, como aconteceu por essa época, e nessa época no hemisfério é primavera, no hemisfério norte, e a primavera é a estação das flores, folhas e frutos, certo? Então parecia que a democracia estava desabrochando na Tchecoslováquia. E a capital da Tchecoslováquia é Praga, era Praga. Então a turma resolveu chamar o movimento de Primavera de Praga. Primavera de Praga, certo? Esse movimento por abertura, por reformas, uma coisa mais democrática, certo? Pessoal, a União Soviética não gostou muito da experiência. Não, definitivamente não. E aí, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. Invadiu a Tchecoslováquia e acabou com a Primavera de Praga. Acabou com a Primavera de Praga, chega, prenderam Alexander Dubček, certo? Levaram ele para a prisão, tá? Ele teve até mais sorte que o Imre Nagy, que foi o líder húngaro, fuzilado em 56, certo? Ele foi preso. Então acabou a Primavera de Praga e voltou aquele sistema fechado, autoritário, stalinista dentro do socialismo. Certo? Então isso foi a Primavera de Praga. Um dos episódios que marcaram esse período, certo, foi esse aqui, tá? Jan Palach era um estudante tcheco, na época tchecoslovaco, certo? E durante o período da Primavera de Praga, ele tinha o quê? Ele tinha respirado um pouco de liberdade, democracia, participação, certo? Uma coisa nova. E, obviamente, moçada, quando você respira liberdade, você gosta. Todo mundo já escutou a máxima que a gente só dá valor à liberdade quando a perde, certo? Então, ele gostou da experiência da Primavera de Praga. A juventude tchecoslovaca, claro que participou, se engajou muito bem. Mas aí o movimento, seus sonhos, as suas perspectivas foram brutalmente, certo? Quebrados, rompidos, massacrados pela invasão da União Soviética, certo? E voltou tudo a ser como era antes. Moçada, ele decidiu que não valia a pena. E aí, numa atitude pessoal, claro, com uma carga muito dramática, claro, uma atitude extremada, extrema,
certo? Ele decidiu que não valia a pena viver num país assim. Não era o país que ele queria, o país dele, para ele. Então, ele preferiu morrer. Ele se auto-imolou, certo? Em praça pública. Tá? Ele tacou fogo no próprio corpo, beleza? Aqui é o local lá onde ele caiu, na praça, lá em Praga, hoje República Tcheca, certo? Então ele é visto como um herói nacional lá, certo? O pessoal tem muito respeito à data da morte dele. Se eu não me engano, foi um pouco depois, foi janeiro de 69, foi depois dos episódios da primavera, mas aconteceu, é ligado a isso, certo? Então, ele ficou como um símbolo desse período. Tá? Ele é um dos símbolos desse período da primavera de Praga, certo? Beleza? Então ele se auto-imolou em praça pública, tá? Ô Marcelo, mas por que você botou aí como uma dramática coincidência? Cara, porque a história é uma coisa muito legal, né? Certo? Ela se repete. Tem aquela máxima, né? A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? Esse nosso amigo Marx falou, certo? Então é mais ou menos assim. Isso aqui aconteceu na primavera de Praga, certo? Com esse rapaz aqui, muito bem. Pessoal, a primavera árabe, você vê como é que é muito parecido. Certo? Claro que são motivações diferentes, mas é parecido. Gente, Mohamed Bouazizi era um vendedor ambulante, se você quiser falar assim, naquele nosso camelô, que trabalhava numa cidade da Tunísia chamada Ben Aros, uma cidade da Tunísia. A Tunísia é governada há 23 anos por um ditador, Zine El Abidine Ali, certo? 23 anos no poder. E ele era um camelô, vendedor ambulante e tal. E um dia na cidade dele o pessoal foi e apreendeu a barraquinha dele, as mercadorias dele, certo? Apreenderam tudo, levaram para a prefeitura da cidade e ele desesperado. Ele foi lá tentar falar com alguém, certo? Convenceu o pessoal, pelo amor de Deus, gente, isso aqui eu boto pão e leite na mesa da minha família, isso aqui é a comida, é o meu sustento, é o que eu faço. O pessoal, não, mas você tá ilegal, e você não tem licença, e você isso. E o cara, pô, mas peraí, é o tanto de ambulante que tem aí na cidade, pô, tem um monte de gente que trabalha com isso, vocês vão pegar a minha. Pô, peraí, poxa, pô, quebra a minha aí, aquele linguajar nosso. A família dele diz que, na verdade, o que a turma da prefeitura queria era propina. Que se ele tivesse uma grana, pagasse uma bola, uma propina, a turma liberava a barraquinha dele, a mercadoria, mas ele não tinha para pagar. Certo? Então, num ato de desespero, uma atitude extrema, também ele foi e se auto-imolou em sinal de protesto em praça pública. Ah, mas ele é igualzinho um estudante lá da República Tcheca, da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, exatamente a mesma coisa. Ele não veio a óbito ali. Ele foi socorrido, foi internado, ficou 10 dias internado, e aí ele veio a óbito, faleceu. Tá? Você está vendo que não é que é tudo igual, gente. Tem gente que trabalha de maneira mais séria, claro que tem. Mas alguns são iguais em qualquer lugar do mundo. Aqui, ó. Esse cara de gravata aqui, terno e gravata, é o ditador da Tunísia. Foi visitá-lo no hospital. Foi lá visitá-lo. Certo? Não, estamos aqui, vamos prestar solidariedade. Caramba, pô! Ele tacou fogo no próprio corpo justamente para protestar contra a corrupção que estava dentro, certo? Alastrada, colocada, implantada como uma praga dentro da esfera pública, todo mundo pedindo propina, ele protestou contra isso. E o ditador do país foi lá visitá-lo, uma visita de solidariedade, o que quer que seja. Né? Pessoal, ele faleceu e o enterro dele se tornou uma enorme manifestação. Uma enorme manifestação. Certo? Milhares de pessoas compareceram ao enterro dele, muita gente comovida com a história dele. E a partir daí, o que aconteceu? Poxa, o pessoal começou a protestar. Você viu o que a turma escreveu aqui? Ó? Um herói para nós tunisianos e para todo mundo árabe. Olha ele aqui. A turma começou a protestar contra o governo, a corrupção, e os protestos ganharam corpo, começaram a mexer com o país inteiro, e a turma da Tunísia conseguiu tirar do poder um ditador que estava lá há 23 anos. Ele fugiu para a Arábia Saudita com a família, levou claro, 23 anos metendo a mão, gente, o cara tem grana, levou, está vivendo na Arábia Saudita hoje.
no exílio, certo? Beleza? Dentro da Tunísia ele foi condenado à prisão perpétua a 35 anos de cadeia por crimes que ele cometeu no poder, certo? Então, como isso aqui aconteceu? Mais ou menos no mês de março, por ali, certo? De 2011, e março no hemisfério norte já é verão, e fazendo uma analogia com o que já tinha acontecido mais ou menos no mesmo período lá atrás, só que agora em outro lugar do planeta. Como que a turma chamou esse movimento? Primavera Árabe. Na verdade, na Tunísia, a turma chamou de a Revolução de Jasmim, certo? Uma flor, tá? Mas aí veio a questão das flores, a democracia no mundo árabe, Primavera Árabe. Marcelo, peraí, só tem uma coisa, deixa eu ver se eu estou entendendo, porque você é um cara que você gesticula, fantasia, tal e coisa. Você está me dizendo, então, que o ponto de partida é a Tunísia, que a Primavera Árabe começou a partir de um ato, vamos dizer assim, absolutamente pessoal. Pessoal. Teve nada de partido político organizado, há manifestações, vamos fazer aqui uma carta de protesto. Não, foi um ato pessoal. O cara tacou fogo no próprio corpo e gerou tudo isso. Exatamente. Pessoal, é aquela velha história. Às vezes a coisa está ali, represada, o troço está ali. Só falta a fagulhinha. É uma gota para o copo transbordar. Você entendeu? Só faltava isso. Foi um ato pessoal, certo? Um ato extremado. O cara tentar tirar a própria vida. Acabou perdendo a vida. Mas foi isso. E a partir daí se desencadeou todo um processo. Certo? Beleza? E aí o pessoal da Tunísia conseguiu tirar do poder o ditador que estava há 23 anos lá. Certo? Agora aí, pessoal, é o efeito dominó. A turma olhou a Tunísia e falou, peraí, se eles conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Então, o segundo passo é o Egito. É o Egito, país mais ou menos vizinho, né? Porque entre a Tunísia e o Egito tem a Líbia, certo? Então, aí a turma vai para o Egito, é efeito dominó. O Egito, perdão. O Egito, desde a década de 80, do assassinato do Anwar Sadat, 1981, o Egito era governado por um ditador, Hosni Mubarak, certo? E a população saiu às ruas, a hora que viu o exemplo da Tunísia, pô, vamos para a Praça Tahrir, vamos protestar por democracia. Ele mandou as tropas, certo, do exército irem para a praça, abrir fogo, dispersar a multidão. O exército se recusou a fazer isso. Se recusou, não vamos atirar contra o povo. Que isso, população desarmada. Então aí a coisa já começou a ganhar corpo, porque o exército se mostrou neutro. Não tomou partido, não vamos reprimir, vamos ficar aqui para ver o que vai dar. E a população nesse crescendo e manifestações, tiraram ele do poder. Ah, Marcelo, tá certo mesmo, cara, ditador, você falou 1981, o cara estava 40 anos no poder, não, 81, 91, 2001, não, 30 anos no poder. Você deu 30 anos. 30 anos no poder. Pô, então tem que sair mesmo, ditador e tal, mas aí é que tá. Olha como que de vez em quando é hipocrisia, certo? Peraí, ditador? Ditador. Pessoal, pelo amor de Deus. O cara passou por 5 presidentes dos Estados Unidos da América. Desses 5, 4 ficaram 8 anos no poder, pô. Ele passou por Ronald Reagan, passou por George Herbert Walker Bush, passou por William Jefferson Clinton, passou por George W. Bush e Barack Obama. 5 presidentes dos Estados Unidos da América. Todos eles receberam no salão oval da Casa Branca, dando gargalhada, tal e coisa, beleza, sorriso. E aí? Ninguém sabia que ele era ditador? Ninguém sabia que o Egito era uma ditadura, que você não tinha muita liberdade, as eleições fraudadas? Claro que sabiam, mas ele era útil. Ele era útil.
O Egito assinou em 79 um acordo de paz com Israel, o acordo de Camp David, a gente vai ter uma aula do Oriente Médio, certo? Ele era parte, ele fazia parte do governo do Anwar Sadat, sucedeu ele, manteve um relacionamento tranquilo com Israel, certo? Recebia ajuda financeira dos Estados Unidos todos os anos, bilhões de dólares em ajuda financeira, certo? Também ajuda militar. Poxa, ele era conveniente. Ele era um cara útil. Agora, a partir do momento que manifestação popular, certa opinião pública contra, e a turma ali apertando, e a população nas ruas, ele não é mais útil, aí você descarta o cara. Aí você descarta ele. Ele não é mais útil? Bom, enquanto ele esteve lá, foi bom para nós, beleza, teve serventia, tudo jóia. Não é, não podemos fazer mais nada por ele. Certo? Então ele será tirado do poder, será derrubado, certo? Julgado, levado a tribunal, julgado. E aí, depois de muito tempo, o Egito terá eleições democráticas dentro do país e Mohamed Morsi, do Partido da Justiça e Liberdade, ligado à Irmandade Muçulmana, será eleito presidente em junho de 2012, assumindo a presidência em julho. A primeira coisa que ele fez foi demitir todos os militares que tinham trabalhado com esse cara aqui, com Hosni Mubarak. Ele queria gente de confiança com ele. E, inclusive, o Marechal Al-Tantawi foi demitido. Ele botou só gente nova, gente de confiança dele junto com ele no governo. Certo? Beleza? E aí o Egito, um presidente democraticamente eleito. Certo? Esse processo da Primavera Árabe no Egito, muita gente tentou ligar, por isso que eu botei aquele primeiro slide lá, perdão, esse rapaz aqui, não querendo fazer propaganda aqui pro Mark Zuckerberg, até porque não precisa, quem sou eu, Facebook, né? Você está vendo o cara aqui? Quando aconteceu o episódio da Primavera Árabe no Egito, muita gente quis caracterizar a coisa como se fosse a evolução do Facebook, do Twitter, das redes sociais. Gente, menos. O negócio é o seguinte: o Facebook, o Twitter, as redes sociais foram extremamente importantes para quê? Para organizar as manifestações, certo? Para mobilizar a população, certo? Para orientar o pessoal, por exemplo, vai por aqui, eles estão formando barreira ali, vamos organizar para se comunicar, para mandar as imagens, tudo que estava se passando para o exterior. Quer dizer, para isso foi extremamente importante, para mobilizar, para organizar. Mas, pessoal, não vai falar para mim que a turma saiu para protestar por causa de Facebook e Twitter, pô. Até porque, se você não sabe, se você procurar, eu acho que é do mesmo período, o IPO do Facebook, a Initial Public Offer de ações na Bolsa, que aconteceu mais ou menos na época, rapaz, o cara ganhou bilhões de dólares. As ações do Facebook valorizaram bilhões de dólares por causa desse episódio, com essa difusão da coisa, que não foi a revolução do Facebook, o Facebook foi responsável, porque não, ajudou a mobilizar, a organizar. O que fez o pessoal sair foi isso aqui, pô. É o que faz a turma protestar, qualquer povo no planeta. Desemprego, certo? Regime corrupto, autoritário e repressor. Falta de perspectiva para os mais jovens. Má qualidade de vida, certo? Piora nos níveis de pobreza após a crise de 2008. É contra isso que a população protestava. Certo? Então isso aqui foi importante para mobilizar, para organizar. Mas essas são as razões objetivas. Agora, pessoal, um ano depois da Primavera Árabe, um ano depois, julho de 2013, poxa, golpe de Estado no Egito. Golpe de Estado. Quando Mohamed Morsi, da Fraternidade Muçulmana, do Partido da Justiça e Liberdade, ligado à Fraternidade Muçulmana, à Irmandade Muçulmana, certo? Completou um ano de governo, o general Abdul Aziz deu um golpe de Estado e tirou ele do poder. Tirou ele do poder, certo? Não só tirou ele do poder, como também prendeu mais gente da Fraternidade Muçulmana, como Mohamed Badi, que é o principal líder,
certo? Da Irmandade, e o Gerhard al-Haddad, que é o porta-voz da organização, todos eles presos, certo? Ou seja, a Primavera Árabe no Egito durou o quê? Um ano. E aí, o que aconteceu? Foram realizadas eleições no Egito, certo? Diz que eleições. E nessas eleições, o general Abdul al-Sisi, obviamente candidato, certo? Foi eleito com 97% dos votos. 97% dos votos. Agora, o que a turma não fala é: pessoal, a abstenção no Egito foi recorde. Mais de 50% dos egípcios não compareceram para votar, certo? Não compareceram. Foi a maior abstenção da história. Tanto é verdade que o pessoal teve que prorrogar a eleição mais um dia para ver se dava um quórum mínimo e tentar ultrapassar os 50% mais um dos votos e dar alguma legitimidade ao general al-Sisi. Certo? Beleza? Vocês me perdoem aqui, eu não estou conseguindo conectar, mas se você quiser, você dá uma pesquisada aí. A abstenção ultrapassou 50%, certo? E o que aconteceu agora? Está aqui, ó, Egito amplia eleições em mais um dia devido à abstenção, certo? Tá ok? As eleições tiveram mais de 50%, a abstenção superior a 50%. Então a maioria da população egípcia não foi votar. Mas mesmo assim, ele foi eleito presidente com 97% dos votos. E este ano, primeiro semestre, pessoal, o ex-presidente, derrubado hoje, Mohamed Morsi, foi condenado à pena de morte. Ele está condenado à pena de morte. Inclusive, nem sei até se a pena dele já foi executada. Eu acredito que não, porque eu não vi nada no noticiário nesses tempos. Mas ele e outros membros da fraternidade da Irmandade Muçulmana foram condenados à pena de morte e ele vai ser executado no Egito. Ou seja, a Primavera Árabe no Egito durou um ano. Um ano de governo, o cara foi derrubado. Certo? E agora o país vive um regime que é uma ditadura, certo? Tão ruim ou pior que a outra. Aqui, ó, Morsi condenado à pena de morte. Certo? Beleza? Tribunal Egípcio confirma. Isso aqui é de junho de 2015. Tá? Então, ele está aguardando só a execução da sentença. Então, pessoal, Primavera Árabe no Egito, a Revolução Democrática durou um ano. O governo, certo, do Morsi, democraticamente eleito. Tá? Ô Marcelo, qual que foi a alegação do cara dar o golpe de Estado? Gente, porque como ele é ligado à Irmandade Muçulmana, o pessoal, as Forças Armadas no Egito têm aquele caráter mais laico, então é o temor de um governo fundamentalista muçulmano. E também os militares não querem, eles querem ficar no poder. Certo? Beleza? E aí, deram esse golpe de Estado. Tá joia? Tudo bem? Essa aqui é a história do Egito, tá bom? Aí para onde mais que vai a Primavera Árabe? Vamos lá. Pessoal, tem o Iêmen. Esse aqui é o Abdullah Ali Saleh, certo? Não estranhe aqui o rosto dele diferente, tá? Porque teve um ataque ao Palácio Presidencial e 60% do corpo dele foi queimado. Certo? Pessoal, a Primavera Árabe chegou até o Iêmen, ele teve que fugir para a Arábia Saudita, tá? E aí, após a realização de eleições, assumiu o poder o Mansur al-Hadi, certo? Cujo mandato vai até 2014, quando se realizarão novas eleições. O problema é que essas eleições estavam previstas para o ano passado, mas não se realizaram,
certo? Então ele ainda está no governo no Iêmen, e todo mundo se lembra que o Iêmen é um dos países ali da Península Arábica que tem uma célula da Al-Qaeda. Tanto é verdade que nós gravamos essa aula para vocês, a do Charlie Hebdo, os dois irmãos que atacaram o jornal, o Said e o Sherif Kouachi, e aquele outro cara que atacou o supermercado Kosher e matou aquela policial, a Clarissa Jean-Philippe, no subúrbio de Montrouge, lá em Paris, o Amedi Coulibaly, eles foram treinados na Al-Qaeda do Iêmen. Quando eles realizaram os ataques em Paris, a Al-Qaeda do Iêmen reivindicou a autoria dos atentados. Então o Iêmen passou por esse processo também, tirou um ditador do poder, mas o país não está pacificado, certo? E tem um governo que ainda é provisório num país dividido. Tá joia? Muito bem, aí vem a Líbia. Vamos lá. Pessoal, Líbia, país da África branca, ou África saariana, que é o norte da África, perdão. Membro da OPEP, a Líbia era uma monarquia até 1969. Esse aqui era o rei Idris I, certo? Em 1969, o então coronel Muammar Gaddafi liderou um golpe de Estado que depôs o rei Idris e proclamou a República da Líbia, ele se tornando seu primeiro presidente. Só que ele foi presidente da Líbia de 69 até 2011. Ele ficou 42 anos no poder. Certo? Sei lá, tempo pra caramba. Muammar Gaddafi. Como vocês sabem muito bem, durante muito tempo, Muammar Gaddafi era visto no Ocidente como o quê? Muammar Gaddafi era um terrorista. Era ditador da Líbia e visto como um cara que apoiava o terrorismo internacional. Essa imagem aqui são restos, destroços, do avião da Pan American Airlines que caiu sobre a cidade escocesa de Lockerbie. Se eu não me engano, em 1987, 88. Tá? Mais de 250 pessoas morreram. Certo? E aqui está o Gaddafi recebendo o cara que botou a bomba dentro do avião. Certo? Então, durante as décadas de 70, 80, 90, quando você tinha aquela atuação mais intensa da Organização para a Libertação da Palestina, já na década de 90, outros movimentos armados no Oriente Médio, Gaddafi era visto como um terrorista. Tanto é verdade que quando teve o 11 de setembro, certo? As Torres Gêmeas, o Pentágono nos Estados Unidos, o governo George W. Bush, o negócio da guerra ao terror, elegeu os países membros do eixo do mal, certo? Quem que é o eixo do mal? São os países que apoiam o terrorismo, são uma ameaça à paz mundial. Quais são eles? Primeiro, o Afeganistão era onde estava Osama Bin Laden com a Al-Qaeda, embora ele tenha sido morto no Paquistão. Segundo, o Iraque, que tinha o Saddam Hussein, é desafeto dos Estados Unidos, certo? Terceiro, a Coreia do Norte, que tem aquele gordinho maluquinho, que tem a bomba atômica, Kim Jong-un, certo? E também era membro do eixo do mal. Na época era o pai dele, o Kim Jong-il, é aquele cara de óculos. Na verdade eu nem lembro, porque ali, ó, deixa eu só explicar para vocês. A Coreia do Norte é a seguinte dinastia. Primeiro é Kim Il-sung, é o pai, que basicamente é o fundador da Coreia do Norte. Aí veio o Kim Jong-il, que é aquele cara meio careca, de cabelo espetado, que usava óculos. Aí veio o Kim Jong-un, que é o atual ditador, é aquele gordinho, parece o Russell, aquele do up nas alturas, certo? Tem bomba atômica, então está dentro do eixo do mal. Então eu falei Afeganistão, Iraque, Coreia do Norte, o Irã, que é uma república fundamentalista islâmica, e desde a Revolução Iraniana de 79, com o Ayatollah Khomeini, também é um país desafeto dos Estados Unidos no Oriente Médio. E o quinto membro do eixo do mal, a Líbia, com Muammar Gaddafi, certo? País membro do eixo do mal.
Tá? Então os americanos sempre tiveram uma relação conflituosa, hostil com ele, certo? Na década de 80, no governo Reagan, bombardearam Trípoli, a capital, inclusive ele perdeu uma filha ou um filho. Num bombardeio americano, tentaram matar ele, certo? Então sempre foi conflituosa. Ah, ditador, terrorista, tal. Lembra que eu falei a questão da hipocrisia? Cadê o ditador? Cadê o terrorista? Sendo recebido por Nicolas Sarkozy, lá no Élysée, certo? Ex-presidente da França. Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Silvio Berlusconi, primeiro-ministro da Itália. Pô, apertando a mão do Barack Obama, pô. E aí, o que mudou? Será que o que mudou foi o fato dele ter aberto o mercado líbio de petróleo para as empresas estrangeiras explorarem petróleo no país? Pô, vocês entenderam? Aí ele virou amiguinho, doutor. Vamos esquecer o passado, porque agora ele é gente boa, certo? Então houve essa aproximação dele com o Ocidente. Olha ele aqui, ó. França, Reino Unido, Itália e Estados Unidos. Agora, a partir do momento que o cara não é mais conveniente, não é mais útil, aí, ó, foi pro book, certo? Quer dizer, não tem mais serventia, não vale mais a pena apoiá-lo, pô, então ele é descartável, certo? Não tem mais utilidade pra gente, paciência, vamos abandoná-lo à própria sorte. A Primavera Árabe chegou até a Líbia. Movimento separatista da Cirenaica, a região onde fica Benghazi, que é rica em petróleo, a outra parte é Tripolitânia, onde fica Trípoli. Você teve influência dos protestos nos demais países do mundo árabe, também dentro da Líbia. Apoio dos países ocidentais ao movimento rebelde, foi a resolução 1973-2011, está vendo? Os países do Ocidente apoiaram. Ou seja, a mesma turma que apoiou a mão dele aqui, na hora que foi necessário, pimba, vamos para cima dele. Um regime corrupto e opressor. Agora eu quero só fazer um adendo aqui. Eu sei que tem gente que já vai olhar e falar, mas rapaz, esse Marcelo vai defender esse cara. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não defendo ninguém. Quer dizer, defendo nenhum ditador. Não, ditadura é ditadura, para. Já começou, não tem nada que justifique, certo? Eu só vou dar um dado para vocês, porque eu também não posso mentir, é verdade, não tem como. Pessoal, é claro que o dinheiro da Líbia, do petróleo, certo, era muito dinheiro. E ele meteu a mão em muita coisa. Vocês aqui se lembram, pode pesquisar. Ele era dono de 5% da Juventus de Turim, moçada. O filho dele jogou na Juventus de Turim, na Juve, La Vecchia Signora, certo? Beleza? O cara é muito rico, uma fortuna imensa. Eu não me lembro o nome, mas ele tem 10% da maior fábrica de cerâmica da Áustria, que é uma das maiores da Europa. Eu esqueci o nome dela. Certo? É sócio de um monte de coisa na Itália. Tem muito negócio lá. Agora, o dinheiro do petróleo da Líbia era muito dinheiro, certo? E ele, corrupto, mordeu muita coisa. Agora, a Líbia era o melhor IDH da África. O melhor IDH da África. Quer dizer, o dinheiro do petróleo, esse que é o problema. É o mesmo argumento que a turma usa para a ditadura aqui. A ditadura fez muita coisa no Brasil. É verdade, fez, e está aí puto, já dei aula sobre isso. Mas era uma ditadura. Ponto. Aqui é a mesma coisa. Certo? Ele era um ditador. E a Líbia é o melhor IDH da África, mas não justifica. Mas ele conseguia dar essa qualidade de vida, mas era um regime opressor. Certo? Beleza? E aí, ele foi morto. Está em 2011, dezembro de 2011, em Sirte. E aí, se você não sabe, perdão, eu fazer, né? Porque a turma zanga comigo, mas lá vou eu pesquisar para vocês. Porque é uma coisa até meio mórbida, moçada, tá? Porque o pessoal fez justamente para que a população não duvidasse da coisa, tá? Botaram o cadáver dele, eu não quero nenhuma coisa mórbida aqui, tá, pessoal? Botaram o cadáver dele numa câmara fria, aqui, ó, numa câmara fria, para a população passar lá, certo? Passar e ver que ele estava morto. A turma passava, olhava ele morto ali, ó, tá morto. Então não duvida, o cara morreu, certo? Beleza? Então teve isso que era para justamente mostrar para a população, tá bom, é ele ali.
Ah, Marcelo, que beleza, então, primavera árabe na Líbia, certo? Que maravilha, mataram o Gaddafi, o ditador. Pô, resolveu democracia, que bom. Ó, eu acho que não, hein? Acho que não resolveu, não. Esse aqui é o Christopher Stevens, embaixador americano na Líbia. Foi assassinado em Benghazi em 11 de setembro de 2012. Olha a coincidência, 11 de setembro, né? Foi assassinado. Pô, Marcelo, o embaixador americano foi assassinado? Foi assassinado. Num ataque extremista ao consulado americano. Marcelo, mas é primavera árabe, meu querido, por favor. Hoje a Líbia... Eu peguei aqui em espanhol, mas foi o melhor que eu achei. A Líbia hoje é um país dividido entre clãs, entre grupos tribais, você entendeu? Certo? Tá ok? Você tem milícias, Tubu, Tuareg, você tem o pessoal iahadista, você tem as tropas do general Haftar, o país é dividido. A área mais rica do país é essa aqui, ó. Essa aqui é a Cirenaica. É a área mais rica em petróleo. Tá? Aqui é a Tripolitânia, para cá é a parte do deserto, certo? Mas é um país dividido, que tem hoje, certo? Um caos dentro do país. Tá? Isso aqui são milícias abrindo fogo contra tropas do governo provisório. São 2 governos e 1.700 milícias, além do avanço do Estado Islâmico, certo? Dentro do país. Então a Primavera Árabe não trouxe estabilidade, não trouxe democracia, não trouxe, grosso modo, não estou dizendo que o Gaddafi justificava, também era uma ditadura, mas a esperança que havia de democratizar um governo eleito, democrático, não. Agora os grupos estão se degladiando lá dentro e disputando o poder e os espaços produtores de petróleo. Então a Primavera Árabe não trouxe a solução desejada para esse país, que vive um caos, certo? Beleza? Síria, vamos lá. A Primavera Árabe chegou na Síria. Pessoal, a Síria é um país onde você tinha um regime meio que hereditário. Por quê? Porque o presidente anterior, a Bashar al-Assad, era seu pai, Hafez Assad. Então ali a presidência meio que vai de pai para filho, uma coisa hereditária. Certo? Beleza? Uma ditadura, regime fechado, de novo, a mesma coisa, governo corrupto, Primavera Árabe, mas aqui tem um outro componente, um conflito sectário. Ele é da minoria alauíta, ele é xiita, mas a maioria da população síria é sunita, wahhabita e salafita. Lembrando que o wahhabita é o ramo do Estado Islâmico e é o ramo da monarquia da Arábia Saudita, é o ramo do Al-Shabaab na África, que vocês já tiveram aula comigo sobre ele, e do Boko Haram. O Al-Shabaab é lá no Quênia e na Somália, e o Boko Haram na Nigéria. Todos eles são sunitas fundamentalistas da linha wahhabita, que é a linha da monarquia da Arábia Saudita. Certo? Beleza? Os objetivos, certo? O conflito chegou na Síria. Renúncia do Bashar al-Assad, mudar o regime, expansão dos direitos civis, reconhecer os direitos dos curdos que habitam o norte e nordeste do território e fim do estado de emergência. Num determinado momento, as potências ocidentais, para variar, começaram a aventar a possibilidade de uma intervenção militar na Síria, bombardeios, etc. Tal. Pessoal, Rússia e China vetaram todas as resoluções contra a Síria na ONU. Vetaram e vetam. Por quê? Porque a Rússia tem aqui um grande parceiro, certo? Primeiro que o único porto do mar Mediterrâneo que a marinha russa pode usar fica na Síria. Certo? Segundo, os sírios compram o governo sírio aproximadamente 4 a 5 bilhões de dólares ano de armamento russo. E a China também tem interesse num parceiro estratégico no Oriente Médio para contrabalançar o peso dos Estados Unidos da América. Então aqui Rússia e China trabalham em tabelinha no Conselho de Segurança e vetaram todas as resoluções contrárias à Síria. Só que o país mergulhou numa guerra civil. Você se lembra que uma das consequências dessa guerra, aliada ao conflito no Iraque,
que tem uma minoria sunita, lá a maioria é xiita, e aqui a maioria é sunita, é que você juntou o lado sunita do Iraque com a Síria, justamente onde hoje está sendo formado o califado do Abu Bakr al-Baghdadi, que é o Estado Islâmico. É um desdobramento desse conflito, certo? Da guerra civil na Síria. Quer dizer, hoje o pessoal olha que se ele tivesse permanecido no poder, ele era menos ruim, menos mal. Tentar derrubá-lo foi pior. Se ele tivesse permanecido, a gente poderia tentar uma saída mais negociada com ele. Mas não, foi aquele negócio do ímpeto, não, tem que derrubar na esperança de colocar aqui um governo mais palatável ao Ocidente, deram com os burros na água. Porque agora o Estado Islâmico está se tornando uma força na região. Certo? A guerra civil na Síria, moçada, ela já causou mais de 110 mil mortos, mais de 2 milhões de sírios deixaram o país, certo? E ainda 4 milhões e 250 mil pessoas se deslocando dentro do país. 2 milhões já são refugiados fora. Lembrando que o país tem 22 milhões de habitantes, isso aqui é 10% da população. É 10%. Hoje vive refugiada em países vizinhos, Jordânia, Líbano, Turquia, beleza? Tudo bem? Aí nós tivemos o episódio do uso de armas químicas, que voltou a reforçar novamente a questão da intervenção militar dos países ocidentais no conflito, sendo que a Rússia se colocou contra, certo? E defendeu uma saída negociada, coisa que foi feita. A Síria entregou todo o seu arsenal químico para ser destruído, sob supervisão das Nações Unidas. Porque o problema desse ataque aqui é que ele aconteceu, foi uma coisa tristíssima. Mas os inspetores da ONU não conseguiram confirmar qual dos dois lados que disparou, qual dos dois lados que utilizou as armas químicas. E isso não foi determinado pelos observadores da ONU. Então fica essa lacuna, certo? Beleza? Então, a guerra civil na Síria continua, tem como desdobramento a questão do Estado Islâmico, nós já tivemos aula sobre isso, e aqui a Primavera Árabe também não resultou em democracia. Não trouxe nada do que o pessoal esperava, não um governo democrático eleito pelo povo, não. São conflitos sectários que você tem ali dentro e que ainda estão acontecendo. E agora com mais gravidade, envolvendo essa questão do EI, do antigo ISIS, né? Do Estado Islâmico. Tá joia? E aí a gente chega no Bahrein. Cara, a história do Bahrein, você vai achar o máximo. Primeiro porque você nunca ouviu falar nela. Desculpa eu falar assim, mas isso aqui é uma coisa que você nunca ouviu falar muito bem. Primeiro que o Bahrein, pessoal, o Bahrein é um país pequenininho. Deixa eu dar uma ajudinha para você, certo? Lá vou eu. É um país pequenininho do Golfo Pérsico, não é membro da OPEP, certo? Tem petróleo, mas não é membro da OPEP. Tá aqui, moçada. Certo? O Bahrein é esse paizinho aqui, cara, ele é pequenininho. É isso aqui, ó. Certo? Isso aqui é o Catar. Tudo isso aqui, ó. O Bahrein é essa ilhazinha aqui, ó. Pequenininha. A capital é Manama. Tá? Beleza? Muito bem. Tá aqui do lado da Arábia Saudita. Certo? E do Catar. Tudo bem, Golfo Pérsico tem petróleo, mas não é membro da OPEP. Pessoal, o Bahrein é governado... É governado pela família Al-Khalifa. Certo? É essa família aqui. A família Al-Khalifa governa o Bahrein já há um bom tempo, certo? Muito bem. É uma monarquia constitucional, tá? Mas é sunita, sendo que 70% da população é xiita, certo? Só existem 3 países ali no Golfo Pérsico, grosso modo, que a maioria é xiita: Irã, Iraque e o Bahrein, certo? Muito bem.
Então a população xiita, Primavera Árabe, democracia, a maioria, 70%, vamos protestar. E o pessoal foi para a chamada Praça da Pérola, que é esse monumento aqui, você está vendo, tem a pérola lá em cima, para protestar e pedir o que? Mais democracia, mais participação, certo? Obviamente a maioria da população xiita, certo? Muito bem. Pessoal, o governo do Bahrein não teve dúvida, mandou demolir o monumento. Demole o monumento. Arrebentaram com o monumento em março de 2011. E como o Bahrein, mostrei para vocês, é vizinho da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita é uma monarquia sunita, a última coisa que ela quer é um país vizinho, mesmo uma ilhazinha pequenininha, com um governo xiita, para causar qualquer tipo de instabilidade na região. Então, em março de 2011, o Bahrein foi invadido pela Arábia Saudita. As tropas da Arábia Saudita cruzaram essa ponte, que é uma ponte que liga o Bahrein e a Arábia Saudita, você viu, é pertinho, tipo o Rio Niterói, certo? E as tropas da Arábia Saudita invadiram o Bahrein para manter a lei e a ordem, evitar distúrbios e manter a família Al-Khalifa sunita no poder. Ou seja, aqui a maioria da população, 70%, saiu às ruas pedindo democracia, pedindo liberdade e participação, mas foi duramente reprimida e ninguém falou nada. Mas não era uma primavera pela democracia, o desabrochar das folhas, flores, certo? Frutos e a democracia desabrochando no Oriente Médio? Parece que aqui não. Agora, o que fica patente para todo mundo é que será que aqui não vai ter democracia? Porque é justamente no Bahrein que fica a base da 5ª Frota Americana no Golfo Pérsico. Certo? Você sabe muito bem que a Marinha dos Estados Unidos você tem. A 7ª Frota está no Pacífico, a 6ª Frota no Mediterrâneo, a 5ª Frota no Golfo Pérsico, Mar Vermelho, certo? A 4ª Frota está aqui no Atlântico Sul. Você tem várias frotas americanas, sempre um porta-aviões nuclear, navios de apoio estão aqui. E onde que é a base da 5ª Frota Americana no Golfo Pérsico? É no Bahrein. E você vai querer o país governado pela maioria xiita, de repente mais simpática ao Irã, certo? Que é um país hostil aos Estados Unidos. Então aqui não tem Primavera Árabe. E essa é uma coisa que praticamente ninguém ficou sabendo, certo? A turma só fala da Primavera Árabe onde convém, para falar, não, ali é uma ditadura, vamos botar uma democracia. Você vê que lá no Egito, ninguém fala que é uma ditadura. Certo? O presidente democraticamente eleito, condenado à pena de morte, mas ninguém fala nada. Então, pessoal, com todo respeito, a Primavera Árabe foi uma onda que varreu o norte da África, o Oriente Médio, com esses movimentos populares, certo? Mas ela não entregou o que talvez tenha prometido. Não foi entregue o que se queria, o que a população almejava. Certo? Participação, democracia, o respeito à vontade da maioria. Não. Não. O Egito voltou a ser uma ditadura, Líbia e Síria estão mergulhados em guerras civis, no Bahrein o movimento foi sufocado, no Iêmen você ainda não tem um governo democraticamente eleito, a Tunísia que parece ter uma situação mais estável. Certo? A Tunísia conseguiu colocar um governo eleito no poder, foi o primeiro e o único que talvez tenha alcançado um resultado mais satisfatório e não viva hoje um conflito interno mais sério dentro do seu território. Tá joia? Beleza? Moçada, fez essa recapitulação com vocês perceberam que tem desdobramentos para esse ano, certo? Alguns casos da Primavera Árabe, tá? Gravarei com vocês uma aula só sobre o Oriente Médio, mas aí enfatizando a questão das religiões, a questão entre árabes e judeus, principalmente, certo? Na Palestina, mas isso aí eu vou gravar depois, tá? Já mas virar para vocês, pode ficar tranquilo, tá bom? Moçada, maravilha estar com vocês aqui, um grande abraço a todos os nossos acadêmicos lá que nem cabeça focada agora nessa preparação para a reta final. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Gostou dessa aula? Ela está disponível no site do LACENEM na internet. Se você gostou, curta e compartilhe.